Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui com mais um vídeo e eu queria agradecer vocês por tantos comentários lindos, carinhosos que vocês mandam para mim. Eu leio todos, viu? Muito obrigada, adoro o jeito que vocês participam. Bom, vamos lá. Há uma diferença muito grande entre ser atencioso e gentil e ter a necessidade de ser bonzinho o tempo todo para não magoar as pessoas que te pedem as coisas. Quando você coloca as pessoas em primeiro lugar, automaticamente elas colocam você em segundo, e isso é muito perigoso. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de se falar não. Aprender a dizer não é um sinal de amadurecimento emocional, porque você aprende a olhar para si mesmo, para as próprias necessidades e não passa mais por cima delas, pelo menos não o tempo todo. É muito desconfortável dizer não para algumas pessoas, aliás, eu acho que para a maioria. Porque essas pessoas que têm dificuldade para falar não, elas não aguentam a angústia que elas sentem ao negar alguma coisa ou não conseguem lidar com o conflito que a negação pode gerar. Esse comportamento é comum em pessoas que não desenvolveram suas competências emocionais e elas precisam agradar o tempo todo porque elas não têm consciência do próprio valor, elas acham que elas só vão ser amadas se elas falarem sim para tudo. Elas acham que para serem queridos e notados elas têm que fazer tudo para agradar. Dizer não é desconfortável para quem diz e para quem ouve, sabe? Dá uma sensação de, nossa, a pessoa não gosta de mim. É uma coisa estranha, é angustiante mesmo falar não e ouvir não. Tem pessoas que não conseguem negar, tem sintomas físicos de desconforto ao ter que falar um não. A gente ouve desde cedo a seguinte frase: se você for bonzinho, você ganha isso, ou acontece isso, Seja bonzinho. Vocês já ouviram isso? Não ouviram? Eu ouvi muitas vezes. Se você for boazinha, a mamãe te dá isso, ou te dá aquilo, a vovó vai ficar feliz. Então você cresce associando a imagem do carinho e do amor a ser bonzinho, A não dar trabalho, a fazer tudo que o outro espera de você. Aí você vai ser amado. E a gente leva isso para a vida adulta. Muitas pessoas levam tranquilamente isso para a vida adulta. A mensagem é que se você for meiga, dócil e fizer o que eu mando, não der problema, não incomodar, você vai ser premiada, você vai ser amada. Isso é muito comum da gente ouvir e falar também. Existe um reforço muito positivo por ser bonzinho. Muitas pessoas levam isso para a vida adulta, Elas têm sempre a sensação de que tem que ser bonzinho, fazer o que mandam ou o que pedem, senão elas não vão ser aprovadas. E não é assim, gente. Esse comportamento é muito comum nas mulheres. Ela ouve sempre que o bom relacionamento depende da mulher, que é a mãe quem tem que fazer tudo pelos filhos, mãe é maternal, é meiga. Todas essas características já são associadas à pessoa boazinha. Tem pessoas que não aprenderam a dizer não porque são submissas, possivelmente tiveram pais rígidos, uma educação muito rígida, autoritária, E eles foram acostumados a não ter voz. Então tem que aprender a ter voz. Tem que saber a sua limitação, para fazer ou não as coisas pelos outros. Tem pessoas que não dizem não também porque são indecisas. Também tem essa característica. A pessoa se conhece pouco, ela não sabe o que ela quer ou não quer. Então elas ficam sempre meio neutras. São as famosas Maria vai com as outras, sabe? Você vai no grupo, você vai na dança, o que falarem você faz. É aquela pessoa que topa tudo, aceita fazer tudo, junto, em grupo ou pela pessoa, porque ela não sabe se ela quer ou não fazer aquilo, na verdade. Por isso que o autoconhecimento é essencial. Acho que eu falo isso todo vídeo, gente? Mas tem que saber. Como é que a gente deve agir, então? Em primeiro lugar, você tem que estabelecer limites. Há limite para tudo, para dizer sims e para dizer nãos. Você pode até dizer muitos sims, dependendo da situação que você estiver. Seja educado e use sinceridade ao negar alguma coisa, Você não precisa ser grosseiro, ríspido, Explique por que você não pode atender aquele pedido. Se a pessoa ficar brava, não entender, aí é complicado, mas é problema da pessoa. Existe o hábito. Geralmente, quando você faz a mesma coisa para uma pessoa 3, 4 vezes, ela começa a achar que aquilo é sua obrigação. E não é. Então a gente não pode acostumar mal as pessoas. Reveja a cada pedido a sua necessidade de agradar. Então alguém te pediu alguma coisa que vai demandar muita energia, muito do seu tempo. Então avalie.
né? O que você está sentindo naquele momento? Isso é muito importante. A gente precisa ficar atento a isso, né? Porque senão a gente fica refém das necessidades alheias. Se você não se posicionar e falar e pensar, o que eu estou sentindo agora? Eu estou constrangido por falar não? Então, a cada pedido, avalie o que você está sentindo para ver se você vai falar sim ou não. Você tem que pensar naquele momento o que aquilo vai representar na tua vida, na tua rotina. Cuide-se. Você se trata bem? Você presta atenção nas suas necessidades? Porque a tendência de quem faz tudo para todo mundo é se esquecer. Quem só olha e cuida das necessidades dos outros tem uma tendência muito grande de esquecer as próprias necessidades. Só que até para ajudar as outras pessoas que te cercam, você precisa estar bem. Então você tem que se cuidar. Não sinta a culpa. Domine o seu constrangimento. Toda vez que você for dizer não, segure esse ímpeto de se sentir culpado, sabe? Esse sentimento é extremamente sabotador, né? Você não é obrigado a dizer sim a tudo e você não é ruim se você disser não. Dominar o constrangimento também é importante, porque a gente fica sem graça ao dizer não. Vocês já repararam? A gente fica vermelho, dá uma gaguejada. Por quê? Porque o cérebro está condicionado que a gente tem que ser bonzinho, a gente tem sempre que ser solícito, né? É aquilo que eu falei no início, a gente aprende que tem que ser bonzinho para ser amado. Aí você já viu, né? Nós somos dóceis e solícitos para receber amor, reforço e atenção. E quem é que cola no bonzinho? Para pensar. Quem que fica colado no cara que é totalmente bonzinho? É o pidão. É aquele cara que não fica vermelho e pede o tempo todo. Aí fica aquela história do abusador e do abusado, né? As pessoas só fazem pra gente o que a gente permite que as pessoas façam. Se você vai cedendo a tudo, a pessoa vai abusando cada vez mais. Isso é natural acontecer, infelizmente, mas acontece. Por isso que tem aquele ditado que é melhor ficar vermelho 5 minutos do que amarelo o resto da vida. Essa é uma grande verdade. Quando a gente começa a aprender a dizer não, a gente fica mal no momento, mas pelo menos dá uma satisfação, sabe? Que você conseguiu se olhar, se enxergar naquela situação toda. E como tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? Você também tem que tomar cuidado para não cair no radicalismo e começar a falar não para tudo e para todos, né? A gente tem que ter bom senso, tem que ter critério e tem que ter equilíbrio, né? É preciso saber dizer sim, e isso é tão importante quanto dizer não. A gente também tem que ter empatia, tem que ser altruísta, só que na medida certa e do jeito certo, sem se permitir ser usado. Portanto, gente, é seguro afirmar que quando você se violenta para atender aos desejos e aos pedidos dos outros, né, passando por cima das tuas necessidades, daquilo que você quer, dos seus interesses, esse seu comportamento com certeza age contra você. Então pare, respire e reflita antes de dizer só sims, né? Não dá para dizer só sim a tudo. E com calma, com educação, comece a dizer não. Ah, gente, olha, eu vou falar uma coisa, isso é um exercício, sabia? Precisa praticar. A gente tem que começar devagarinho, né? A prestar atenção naquilo que você nem acredita que te pediram aquilo de novo. É aquele amigo que está sempre te pedindo dinheiro e nunca devolve. É aquela irmã que pede para você ficar com os filhos e some. E aí você deixa de sair para ficar. Então comece a exercitar, né? E eu espero que vocês consigam, tá bom? Gente, um grande beijo, compartilhem esse vídeo, deem o seu like, assistam aos anúncios e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, beijão!